Oi, eu sou a Thalita e no programa de hoje eu recebo uma mulher que, para muitos pacientes, ela é muito mais que uma fisioterapeuta. Ela é uma pessoa que acolhe, que incentiva, que escuta, que devolve movimento e muitas vezes também devolve a autoestima. Ela está à frente do Instituto Supera e do Estúdio de Pilates Movimente. E hoje eu não quero conhecer só a fisioterapeuta, eu quero conhecer a Jussara. Seja bem-vinda. Obrigada, Thalita. Eu gostaria de agradecer pelo convite, né, de estar aqui para expor um pouco da minha profissão, né, e da minha vida aqui com vocês. Sim. Vamos lá, Jussara. Quem era a Jussara antes da fisioterapia? A Jussara, antes da fisioterapia, era só uma adolescente que queria ser alguém na vida mesmo, que queria ter uma profissão, né, futuramente. Eu falo assim que eu era uma adolescente que queria buscar algo na vida, porque eu vim embora, eu tinha 17 anos, né, então eu era ainda estava Sim. da fase adolescente para adulto, Hum. né, vamos dizer assim. Né, então eu vim para cá com 17 anos buscando uma profissão, né, buscando em ser, talvez eu não a Jussara de antigamente talvez não pensaria que, né, que eu seria a mulher que eu sou hoje, né. E eu Uhum. sou muito feliz com tudo que eu venho construindo até aqui, graças a Deus. Que bom. Como foi a tua infância, Jussara? Você falou que veio pra cá, né, você não é de Quixadá ou Não, você é de onde? Me fala como foi a tua infância. pronto, eu sou de uma cidadezinha do interior, deputada Irapão Pinheiro, né, eu cresci lá, nasci lá e cresci lá, né. Estudei, em escola pública. Só que assim, eu sempre fui uma criança muito ativa, né, a minha mãe, eh, quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos, ela era sacoleira, Uhum. então eu fazia venda por elas, né, eu levava as vendas até as clientes, mostrava, vendia, né, e tudo mais. Então eu já comecei, vamos dizer assim, eu já comecei na minha vida ativa de trabalho nessa época, né, entre Uhum. 9 e 10 anos. Já vendi bijuteria para comprar o que eu queria comprar para mim mesma, né. Já fui revendedora Mary Kay. Olha aí. Então eu sempre eh, busquei independência no sentido de querer aquilo e conseguir por mérito meu, né. Uhum. Lógico que nessa idade eu também não poderia, conseguir tudo que eu queria, né, até porque não tinha como, né, eu era uma criança, né, na época. Mas se eu quisesse alguma coisa, né, Hum. que minha mãe ou meu pai não pudesse me dar e que eu pudesse fazer um pouquinho de esforço a mais, eu conseguia comprar, né, com meu suor, vamos dizer assim, né. Uhum. E você sempre quis, assim, sempre sonhou trabalhar na área da saúde? Na área da saúde, sim. Os meus pais, eles são da área da saúde, né. Uhum. Os 2 são técnico de enfermagem. Hoje o meu pai, além de técnico de enfermagem, ele é técnico em radiologia, né, Uhum. então os 2 trabalhavam em hospital, né. E lá na minha cidade, por ser uma cidade pequena, eu fui algumas vezes, né. Algumas vezes eu tenho lembrança de estar lá, na parte lá da recepção, brincando, assim, de receber um cliente, enfim, brincadeira de criança, né, no ambiente Uhum. hospitalar. Então eu tinha em mente que eu queria estar dentro da área da saúde, né, Inserido ali, né? inserido ali, né, mais precisamente com a área da enfermagem, né. Uhum. Acredito que talvez por influência deles, né, mas a fisioterapia me escolheu, né. Hum. Então eu vim no intuito de fazer enfermagem, né, eu fiz o vestibular, eu ainda cursava o terceiro ano. O meu intuito de fazer o vestibular na época era só por experiência, né, vamos fazer por Sim. experiência para ver se como é o nível de prova, se eu passaria ou não, né, Já ir testando, já né? ir testando. Aí fiz a prova, só que quando eu fui fazer a matrícula, não tinha enfermagem. As únicas áreas da saúde era odontologia, fisioterapia e educação física. Odontologia eu sabia que eu não queria, então eu Isso fiz foi a que prova ano? 2017. Certo. 2017 não, desculpa, 2012. Uhum. 2017 foi o ano que eu me formei. 2012. Aí fiz a prova, a pontuação que eu tirei, eu passei para fisioterapia e educação física, né, eu poderia escolher um dos 2. Então eu optei por ir pra fisioterapia, mas no intuito de mudar de curso no meio do percurso, né, porque você fazendo o curso da área da saúde, se você quiser mudar, né, você Sim, aproveita algumas aproveitava as cadeiras, né. disciplinas. Então eu entrei nesse intuito, né, e até hoje eu lembro meu pai dizendo assim: "É melhor mudar, porque fisioterapia não dá dinheiro".
E eu ainda mesmo assim, eu no intuito de mudar. Só que quando eu entrei na fisioterapia, eu conheci a fisioterapia de uma forma, né, e quando eu comecei o curso, eu conheci a fisioterapia, né. Não é só aquela área da reabilitação, né, a Uhum. fisioterapia tem diversas áreas, né. A gente atua na área da promoção da saúde, prevenção de doença, tratamento, né, que é a própria reabilitação, então é Sim. uma área muito ampla de várias áreas, né. Então foi aí que eu conheci a fisioterapia, né, cheguei e falei para o meu pai que não queria mudar de curso, porque eu estava me identificando com o curso, eu estava gostando de fazer o curso, né. E por aí ele me apoiou também, né, não chegou a dizer: "Não, não faça, né, não Uhum. continue". Porque a gente tinha um exemplo ali na nossa cidade que realmente o salário era mais baixo, então ele tinha em mente: a fisioterapia não dá dinheiro. Mas quem não conhece a fisioterapia, né, realmente acha que é só aquilo, né, é só talvez a fisioterapia que você atua, pela prefeitura, né, ou só Uhum. na própria reabilitação, enquanto tem uma área muito ampla hoje em dia, né, É que as pessoas verdade. já estão conhecendo mais. E foi aí que eu fiquei no curso, né. Fiquei no curso, quando foi quando eu passei na prova, até então eu não poderia vir, né, como eu falei, eu tinha feito só por experiência. Uhum. Só que na época, foi um período bem curto, eles estavam eu não sei direito, assim, como era o processo, mas eu consegui o certificado antes da conclusão do terceiro ano. Uhum. Eu e mais 2 colegas que estudavam comigo, né, então foi uma coisa muito, muito, muito corrida. Um professor meu falou assim: "Você passou no vestibular, você consegue ir. A gente consegue liberar o certificado". E nem o diretor sabia ainda na época desse processo, né, ele falou: "Não, não dá certo". Aí eles foram aprofundar, né, buscar saber como era o processo e realmente deu certo. Eu lembro, assim, que eu vim numa quinta-feira fazer a matrícula, já um mês de aula, já atrasado. Pra Aí já tinha começar começado, já tinha imediatamente, né. começado isso. Aí eu lembro que eu vim na madrugada da segunda-feira já para morar, então foi de quinta para Meu segunda já para Deus, morar, muito sem rápido. conhecer, assim, as pessoas, né. E sem ter lugar para morar. O meu conforto ainda era porque o meu esposo, que antes era o meu namorado, já morava aqui há 2 anos e pouco, então eu saberia que sozinho eu não iria ficar, eu teria um suporte, né, Uhum. aqui. Mas enfim, eu conhecia um amigo lá da minha cidade que a namorada dele estudava aqui, então eu pedi um abrigo Uhum. Temporário, até né. isso, até eu conseguir conhecer alguém da minha sala, né, que precisasse dividir apartamento, e fiquei mais ou menos por 3 semanas e saí do apartamento, consegui, né, a moradia com as minhas amigas na época, né. Então foi, assim, uma coisa muito corrida, foi um sofrimento muito grande, né, se apartar dos meus pais, assim, de uma hora para outra, Repentinamente, né. repentinamente, de verdade, né. Mas deu tudo certo, graças a Deus. E em 2017 concluí a faculdade. Olha aí. E, Jussara, quando foi que você se deu conta, assim, que você queria cuidar de pessoas, assim? Você ainda estava na faculdade ou meio que a sua ficha caiu quando você se formou, entendeu? Como que foi essa descoberta? A descoberta foi mais ou menos na metade do curso, Uhum, que é mais ou menos na metade do curso onde você realmente, vai vendo as áreas de atuação na fisioterapia, né, que a gente entendi. vê disciplinas focadas em cada área, né, na área da traumatortopedia, na área da fisioterapia cardiorrespiratória, que a gente vê clínicas separadas. Aí é Uhum, onde você começa a estudar as doenças, os tratamentos, né. entendi. E começa os estágios propriamente dito, que é onde a gente consegue o contato com o paciente, né, e começa o tratamento a tratar aquilo que você vê como sintoma, que você avalia, né, que você consegue identificar o problema, trata e que vê o resultado, né, onde você realmente percebe que é aquilo que você quer fazer, né, uma coisa que realmente vá ajudar, a pessoa a ter uma qualidade de vida melhor, né. Uhum, entendi. É muito interessante. É muito linda a fisioterapia, né, porque Demais. sempre ela trata ali, uma patologia e que muitas vezes não é só física, né, às vezes Isso, é até, psicológica também. E é. assim, a maioria das pessoas elas conhecem mais a profissional, né, inclusive seus pacientes, né, seus alunos do pilates e tal, da clínica. Mas quem é a Jussara quando fecha a porta da clínica? É.
A Jussara quando fecha a porta da clínica, infelizmente, não sei se é infelizmente ou felizmente, mas ela ainda é um pouco da empresária que está lá durante o dia, né. Porque, a gente não consegue fugir tanto, né, Uhum. porque sempre tem alguma coisa para fazer. Quando eu engravidei, né, que eu tive que procurar uma pessoa para me substituir no pilates, o que foi difícil para mim, porque eu tinha uma rotina eu sozinha, atendendo E manhã, tarde e ativa, né. noite, ativa e tudo. Foi difícil eu ter que parar, né. Só que quando ele nasceu, você que é mãe, você vai me entender, eu não queria voltar. Porque Entendi. você fica com aquele afeto, cuidando e tudo, dia e noite, noite e de madrugada e tudo, você não quer se separar, né, é uma parte mais difícil. Só que depois que ele nasceu, que eu retornei a trabalhar, eu reduzi muito a minha carga horária de atendimento, Uhum. né. E quando antes dele nascer, né, um pouco acho que quando ele nasceu eu ainda não tinha a quantidade de estúdio que eu tenho hoje, Uhum. né, então querendo ou não a minha carga de trabalho era diferente, né. Hoje quando eu estava grávida eu tinha 2 estúdios, né, agora que ele vai fazer 4 anos eu já tenho 5 Uhum. fora a clínica. Então por mais que eu tenha reduzido a minha carga horária de atendimento, eu aumentei a minha carga horária de trabalho, De trabalho. né. Em Porque casa ou em não, casa né. não, exatamente. Aí, assim, por ter ele em casa, que muitas vezes, por ser criança, tá mais enjoadinho, adoece, né. Sim, a dependência, né. É, a dependência, às vezes, você acaba deixando de trabalhar durante o dia, aí você fecha a porta à noite, você vai trabalhar, e tentar correr atrás do que você não fez durante o dia, né, pra não atrasar trabalho, né, embora Uhum. sempre atrase. Então, querendo ou não, não tem como fugir tanto, né. Uhum. Mas a gente tenta o máximo possível, né, de aproveitar o momento com o filho, com o marido, com o nosso lazer, né, que, às vezes eu tenho muito, assim, o beach tênis como meu lazer também. Eu saio, Uhum. vou jogar para desopilar, a academia propriamente dita, né, que todo mundo, eh, hoje em dia, graças a Deus, está se cuidando mais, né, fazendo mais atividade física. Mas enfim, eu tento fugir dessa forma, ou estando com a minha família, que é um momento onde a gente tenta prezar, mas em algum momento, como eu trabalho muito também pelo celular e meu esposo também, não tem como fugir porque tá lá chegando, né? Chegando Uhum. a notificação. E eu ainda não consigo não ver a mensagem chegando e eu não E não responder, responder. né? Porque, É porque querendo ou isso é não, um se eu não. trabalho diário, viu. É, É uma maturidade que a gente vai criando a cada dia pra saber. Eu tô começando a dar tipo 8 horas da noite, eu não vou esperar, amanhã eu respondo. Porque quando eu me dava conta, eu tava lá eu meia-noite marcando Acredito, horário. acredito. Porque se eu tivesse com o celular na mão, eu tava lá respondendo o pessoal, né. Então eu Uhum. consegui separar o WhatsApp, eh, profissional do pessoal, porque até então era os 2 pessoal, então Uhum. se eu tava ali online eu tinha que responder, né. Tinha que responder. Aí eu tô E a conseguindo pressão dos agora. aplicativos, né, você vê ali que tá online: "Ó, mulher responde, tu tá Isso. online, tu tem que me Hoje responder mesmo logo". aconteceu 12h30, eu tinha feito um agendamento lá para o estúdio da Parangaba, né, tava tudo certo. Aí a mulher me mandou uma mensagem, aí eu não respondi porque era 12h30, né, aí ela ficou ligando 2 vezes e eu recusei, coisa que eu nunca fiz, né, aí eu disse: "Não, eu vou responder". Aí eu esperei só um pouco e falei que eu estava no meu horário de almoço e tal, mas eu Uhum. iria responder logo ela para poder ficar tudo certo, né, o assunto. Sim. Mas aí é como eu te falei, ó, nem na hora do almoço a gente consegue fugir, né, do Uhum. trabalho, porque você tá lá almoçando, tá chegando mensagem ou o pessoal ligando porque quer marcar naquela hora. É verdade. E o imediatismo, né, É, ocasiona isso. isso. Jussara, o que é que te faz feliz fora do trabalho? A minha família, com certeza, né, porque, é você chegar em casa, né, ver muitas vezes eu chego, o Arthur já tá dormindo, né, porque ele estuda pela manhã, mas o nosso contato da madrugada existe, né, Uhum. da Sim. madrugada, da manhã, eh hoje eu tenho mais liberdade, né, de chegar para o meu marido e dizer: "Vamos ali, vamos ali em Fortaleza passear, vamos pra praia, vamos curtir um pouco nós 3, né". Uhum. A gente viaja muito até, porque nossas famílias são lá de Irapuã-Pinheiro, então pelo menos 15 dias a gente está lá com Uhum. os nossos pais, né, os avós do Arthur, os pais dele, os meus pais que moram na mesma cidade. Então é a nossa família em geral, não só nós 3, né, mas no geral, No que geral, nós né. 2 somos muito A família. base, né. Isso. E o que é que te emociona, Jussara?
eh, é saber que hoje, a gente tem um padrão de vida que a gente pode proporcionar o que nosso filho quiser, vamos dizer assim, Uhum, né, de tipo, quando eu comecei a namorar com meu esposo, eu tinha 13 anos e ele tinha 16, né, 2 uhum. crianças. Só que a gente sempre teve a maturidade de chegar um para o outro e dizer assim: "A gente só vai casar quando a gente tiver formado, trabalhando, com um carro e uma casa". Eram esses Os 4 os requisitos. requisitos. A gente noivou com 10 anos de namoro e casou com 11 anos, né. Com 11 anos a Uhum, gente estava 1 ano formado, né, cada um já entendi. tinha os seus trabalhos, e 2 meses antes do casamento a gente conseguiu o carro, só não conseguiu a casa, né, mas Mas metade do caminho já tinha ido, já né? muito mais da metade, né. E aí quando eu engravidei a gente conseguiu a nossa casa, né, e quando o Arthur tinha 7 meses a gente se mudou para nossa casa própria, então a gente conseguiu realmente, seguir tudo que a gente queria seguir Tinha planejado, quando né? criança, né, porque era 2 Uhum, crianças. E hoje, assim, é uma realização, né, a gente ter o nosso filho, a nossa casa, o nosso carro, verdade. ter liberdade para viver da Porque forma como a é gente quer, porque não vamos é dizer uma assim, coisa né. que se trata só de bens materiais, né. Isso, É uma coisa que, assim, é uma base, é um sustento, é uma coisa que isso, você: "Não, eu preciso", é um essencial, né, o isso, é essencial que a essencial. gente é verdade. É o que todo mundo hoje em dia fala, né, que hoje em dia o carro não é luxo, e a gente hoje por ter um filho a gente sabe que não é, Não, porque a gente sabe que já não é. chegou de ir para o hospital de madrugada e que talvez se não tivesse um carro, não sei como iria, né, É porque verdade. para você encontrar um Uber, alguma coisa assim na madrugada é mais É mais difícil, né, difícil. E então principalmente em Quixadá, né, que é uma cidade isso, não é capital, que tem mais as disponibilidade das coisas, né. isso. Justari, qual foi, assim, a maior dificuldade que você já enfrentou na vida? Em relação à dificuldade, é até uma pergunta difícil de responder, porque assim, graças a Deus, eu sempre tive o meu pai, a minha mãe e os meus avós sempre comigo. Uhum, Eh, eu sempre morei com os meus avós, né, os meus pais sempre moraram com os meus avós maternos. uhum. Eh, e eu sempre tive tudo. Quando eu vim embora para cá, Hum. eh, eu só vim porque também eu consegui o FIES, né, porque querendo ou não é difícil você ter todo mês Sim, aquele valor de mensalidade para pagar, fora a despesa, né. aluguel, alimentação, meu turno era meu curso era integral na época, né, então muitas vezes eu teria que comer fora. E teve muito suporte do meu avô na época, né, eu não sei como é hoje, né, mas antigamente, eu ia todo fim de semana, toda sexta e voltava todo domingo. E todo domingo eu voltava com um valor X em dinheiro que era para eu gastar durante a semana, né. Minha mãe me dava um valor, meu avô completava, né. Então com Uhum, isso eu conseguia passar a semana tranquilamente, né, em relação à época que eu estudei. E quando eu era criança, eu não consigo lembrar, assim, em relação à dificuldade de vida, porque eu sempre tive um apoio muito grande deles, em relação uhum, até quando eu me formei. uhum, Porque quando eu me formei, a gente tinha uma disciplina de estágio, que era a última disciplina de estágio em Fortaleza, no Hospital do Coração. Então quando, faltava uma semana para eu me formar, praticamente, né, eu fui a segunda turma, então eu passei uma semana aqui sem fazer nada. uhum, Então o que é que eu fiz? Fui nas clínicas de fisioterapia que tinha aqui, procurar se estava precisando de profissional, porque eu não queria voltar para uhum, Irapuã. Não porque eu não goste, né, eu amo a minha cidade, mas é porque eu sei que lá por ser uma cidade muito pequena, né, entre 10.000 habitantes a menos, eu não teria oportunidades que eu tive aqui, por exemplo, né. Então eu tinha em mente que se eu voltasse para lá, talvez eu não conseguisse obter o sucesso que eu queria na minha entendi. profissão, entendeu. Uhum, Aí eu fiquei aqui, procurei, achei um local que me deu essa primeira oportunidade, que foi lá na Megalight, o Irã, né. uhum, Ele estava com o estúdio de pilates parado, aí ele falou: "Pode ir para o seu estágio que quando você voltar a vaga é sua, tira o seu crefito e tal", pronto. Só que o estúdio estava parado, então eu iria começar do zero, né. Foi aí onde eu comecei a ter um pouco de dificuldade, porque eu ainda iria precisar dos meus pais me mantendo aqui, porque eu uhum, não tinha como, né. Então se eles não me
tivessem como me manter aqui por mais um tempo, provavelmente eu teria que Que voltar, voltar. né. Então eles, abraçaram a causa, realmente ficaram comigo esse tempo, até eu me estabilizar. Uns 2 meses depois eu fui indicada para outro estúdio de pilates. Aí foi onde eu cresci mais em relação à carreira dentro do pilates, né, Uhum, que foi lá na Equilíbrio, que hoje não tem mais o estúdio, mas tem a academia, né. uhum, E eles me deram essa oportunidade e eu fiquei lá por, eu acho que um pouco mais de 2 anos. Só que mesmo assim, eu ainda não tinha um salário que eu queria, que eu precisava para realmente viver bem. uhum. Então eu procurava formas de aumentar, vamos dizer assim, a renda, né, aí foi onde eu De comecei a evoluir, fazer né? comecei a fazer limpeza de pele, né, a trabalhar um pouco na área da estética, que é uma coisa que eu não me identifico, mas eu precisei na época para conseguir, me manter, né, porque eu tinha que pagar aluguel, alimentação, tudo, né, se Uhum, manter. Aí foi a época que eu realmente livrei os meus pais, né, de ter que estar me mandando dinheiro. E para mim é uma conquista, foi uma conquista muito grande, né, porque, e acredito que para eles também, de ter formado a filha e agora a filha tá conseguindo se manter, né, talvez. uhum. Eu fico pensando assim, porque é isso que eu Entendi. penso do Arthur, né, tipo, que ele se forme e quando ele conseguir ser dono da própria vida, né. E aí um ano e pouco depois, mais ou menos, foi quando eu noivei, e foi onde 2 anos depois que eu me formei, eu abri o meu primeiro estúdio, mais ou menos, em 2019. Que foi com a ajuda do meu esposo, né. Lembra do carro que a gente Uhum. conseguiu 2 Conseguiu meses antes de comprar. casar? Ele tinha o dinheiro do lance guardado. Aí ele falou assim: "Amor, vamos abrir seu estúdio? Você tem coragem?" Aí eu falava: "Eu tenho medo, porque já tem muito estúdio em Quixadá, não sei se vai dar certo". Não sei se você mais uma, né? Só mais uma. Exatamente. Aí eu vi que os meus ex-professores da faculdade estavam abrindo o Supera. Uhum, Aí, como um deles era foi meu orientador. A Dani foi eu fui monitora dela também, na faculdade. O Alan foi meu professor, o super era deles, né, uhum, então, eu cheguei a perguntar se eles iriam ter pilates lá na clínica, e eles falaram que não. Aí eu perguntei se eles tinham interesse, né, e eles tiveram interesse. Aí fui ver a sala, só que a sala, você que faz pilates lá é pequena, né, mas uhum. era menor. Então, o que é que eu pensei? O medo de abrir um empreendimento de uma coisa que já tinha muito aqui, o endereço, né, porque querendo ou não é longe do centro, né, Sim. então era uma coisa que eu pensava que não iria dar certo, aí meu marido ia e falava: "É, mas é distante, mas não tem, então você vai pegar a E tem gente região para lá, né? você". Exatamente, é. Aí o que é que aconteceu? Eu tinha aluno que vinha da Ibicuitinga, da Ibaretama, então você começa a ter em mente assim: "Não, não importa o endereço, né, o que é que importa é você fazer um bom trabalho, é você acolher bem as pessoas que elas vão te procurar pelo seu trabalho e não pelo teu endereço, né". Uhum. Às vezes o valor influencia um pouco, né, Sim, mas, eh mas aí surgiu esse medo e tudo, mas a gente foi e arriscou. Aí o dinheiro do lance do carro, o carro demorou um pouquinho mais, porque ele usou para me dar esse estúdio de presente, né, então entendi. foi o primeiro empreendimento. E que deu super certo, tanto é que faz um ano que a gente abriu a segunda unidade em Quixadá, Graças que a foi a Deus. quinta, Eu nem mas sabia que graças tinha ao outra, aí encorajamento depois que foi ele me que deu, né. Jussara, eu acho que muita gente, ainda tem uma visão um pouco limitada da fisioterapia, né. Tem. Existe aquele pensamento de que a fisioterapia, ela é só quando uma pessoa quebra um braço, né, ou faz uma cirurgia ou alguma coisa do tipo? Não. Então é isso que eu pensava quando eu entrei na fisioterapia, né. E não é isso, é Uhum, como eu falei no começo, né, a gente não trabalha só com a reabilitação, uhum, a gente trabalha com a promoção à saúde, com a prevenção de doenças, né. Como é que a gente promove a saúde? A gente tem o Outubro Rosa, né, que você fala sobre o câncer de mama, que você, vê lá o exame de toque para ser realizado, aquilo ali é uma promoção à saúde, né, uhum, então a gente pontua algumas patologias, né, no voltada assim ao SUS, né, por exemplo, que a gente tem, mais acesso ao público, por exemplo, né, uhum. você tá lá,
na disciplina de saúde coletiva, que é do SUS, eh, da saúde pública, aliás. Aí a gente se reúne lá no posto de saúde, onde tem um número maior de pessoas, e a gente trabalha a promoção de saúde, escolhe um tema, né, Uhum, e aborda, né, o que é que faz para a gente prevenir, o que é que faz para a gente se cuidar para que não evolua, né, para uma doença mais séria. uhum. E a gente trabalha a parte da reabilitação também. É porque hoje em dia eu acho que tem muito assim, a pessoa tem muito de s se autocuidar no sentido de se automedicar. Por Uhum. exemplo: "Ah, eu tô sentindo uma dor aqui, vou só tomar um relaxante muscular ou". Pra resolver e pronto, É, né. vai resolver. Ou então: "Ah, sofri uma lesão muscular, eu sei que se eu sofrer uma lesão muscular, eu vou colocar o gelo". Certo, todo mundo sabe que numa lesão aguda você coloca o gelo, né. Mas a gente estuda 5 anos para saber que não é Ou só mais, né. aquilo. É, ou mais, porque a gente vai se especializando, né, que Sim. não é só aquilo, não é só colocar o gelo e a lesão foi embora ou a lesão melhorou. Lógico que vai diminuir o processo inflamatório e tudo mais, né. Numa fratura, você vai ter o processo de imobilização e depois, né, porque você vai Uhum. estar lá parado com a musculatura muito tempo. Vai fazer o Tem quê, né. pois é, a força diminui, a mobilidade diminui, né, e aí, como é que faz? Então, a gente está apto para trabalhar promoção, prevenção e reabilitação de lesões, doenças, né. Uhum. Qual é o maior mito da profissão? Existe algum? Você acha que tem algum mito, assim? Mito, aí você me pegou, assim, mito. Se fosse do pilates eu iria dizer, mas da fisioterapia eu não estou aqui na mente um mito da fisioterapia. Talvez que a fisioterapia é só o choquinho, Uhum, né. Eu acredito que muita gente acha que fazer a fisioterapia, você sempre vai ter que usar algum equipamento para que aquele tratamento sirva, e uhum. muitas vezes não. Muitas vezes, o tratamento é de forma manual, é através do movimento, né. O choquinho, como todo mundo fala, né, Ou a luz vermelha, né. ou a luz vermelha. O choquinho, vamos dizer assim, ele trabalha naquele momento, para te aliviar a dor, né, que é o TENS. Uhum, Aliviou a dor, mas não tratou o teu problema, né. Muitas vezes a gente pode usar, assim, o TENS para aliviou a dor, pronto, agora eu vou fazer o tratamento, né, porque às vezes você limita o movimento porque tá te gerando dor, então vamos tirar a dor para ver se melhora, o atendimento para a gente melhorar o tratamento, né, e evoluir no caso, né, aí a gente faz dessa forma. uhum, Mas muita gente acha: "Ah, é igual o pilates, né, pilates solo e pilates com equipamento". Eu vou no que tem os equipamentos, né. Embora a gente trabalhe super bem com os 2, né, uhum. individual ou junto. É verdade. Eh, assim, falando da fisioterapia mesmo, né, qual é o momento, assim, que uma pessoa deveria procurar um fisioterapeuta e normalmente ela procura tarde demais? Normalmente o mais comum é geralmente quando você está tendo algum sinal negativo no teu corpo, Uhum. principalmente dor, né. Dor articular ou dor no ligamento. É porque normalmente a pessoa não consegue, às vezes não consegue Diferenciar, né. diferenciar, né, uma dor articular de uma dor muscular. Normalmente consegue diferenciar quem normalmente faz. Já faz alguma liberação, né, normalmente ela sabe diferenciar. Por quê? Porque já tratou e já sabe como é que funciona e sabe que funciona, né. Uhum. É, nessa fase da dor mesmo. Né, que normalmente procura quando já tentou em casa com Não remédio ou com conseguiu. gelo, né, não conseguiu, aí espera realmente ficar muito dolorido, provavelmente, para procurar ajuda, né. Entendi. Não conseguiu reverter em casa ou com a ajuda da E internet. e às vezes acha que: "Não, vai resolver aqui, não, não é nada demais, não, eu não caí, né, eu não É, sofri nada para poder achar isso", né. é. Se você pudesse mudar uma coisa, na forma como a sociedade enxerga a fisioterapia, né, o que seria? A fisioterapia hoje, quando eu comparo a fisioterapia quando eu me formei e hoje, eu considero que hoje ela está bem mais bem vista do que Do que antes? antigamente. Eu acho que a gente está conseguindo,
dar uma maior visibilidade a ela, né. Eu falo isso, assim, no sentido do Supera Kim Quixadá, né, Uhum. do A sua Supera que experiência, era, né? da minha experiência, né, do que é hoje. Por quê? Porque a gente começou a aparecer nas corridas, né, nas corridas que tem, a gente está lá presente, a gente se Uhum. oferece nas academias, para que as pessoas conheçam a fisioterapia, para conhecer que, a fisioterapia vai muito além só da reabilitação. Ah, eu tô lá treinando, ah, eu tô lá tá lá a fisioterapia de graça, eu vou lá, eu tô sentindo uma dorzinha aqui, já sabe que tem a dor e sabe o que Uhum. procurar, mas não vai, né. Por Entendi. quê? Muitas vezes acha caro, né. E eu vou te dar até um exemplo aqui quando eu me formei, deixa eu ler, te dar um exemplo aqui quando eu me formei, apareceu para mim uma cliente que morava na minha rua, para Uhum. eu fazer fisioterapia na filha dela. E eu fiz todo o orçamento, avaliei, falei como é que seria o processo, né, do atendimento e do tratamento. Ficou tudo certo. Quando eu voltei a entrar em contato com ela para marcar o dia, né, ela falou assim: "Moça, a senhora não conseguiria fazer mais barato não? Porque eu consegui, uma pessoa que fez a R$ 25 a sessão". Aí eu falei: "Moça, não. Primeiro que eu não teria nem estímulo para atender a filha da senhora recebendo R$ 25 por um atendimento, né, não é porque eu acabei de me formar que eu também vou, prostituir a profissão, né". Sim. E a gente sabe o que acontece, então, como tem ainda os próprios profissionais que não valorizam a nossa profissão, né, Uhum. tem as pessoas que veem os próprios profissionais que não valorizam e acaba desvalorizando também, né. Os outros, né? E acham que tudo é sobre dinheiro, né, mas não é. É, É exatamente. sobre é tanta coisa envolvida, né, porque Muita coisa envolvida. você pensa ali, você estudou 5 anos para aquilo dali, para ser o sua profissão, né, o que você vai É. viver, aí as pessoas acham que R$ 25 para uma sessão de fisioterapia que você ia fazer, né, Ou que sabe fazer, né, porque hoje em dia eu vejo muita gente aplicando bandagem no esporte, né, e a gente faz curso, porque tem formas de aplicação, de tensão, de dar sim. na bandagem, não é só aplicar, né, tem a Uhum. forma de aplicar. E as pessoas acham que só colocando ali tá Tá o tudo certo, não suficiente, né. paguei, comprei a bandagem, pronto, tô fazendo. Entendi. E eu sou aluna do Movimento, né, e eu faço aula com a Larissa, né, que hoje é tua sócia, né. Isso, é a minha sócia do Supera. Eh, e uma coisa que me chamou muita atenção, o Jussara, é que o pilates não é só um exercício. É muito incrível, assim, o que ele faz, né. Hoje eu até postei uma foto, eu não sei se tu viu, mas hoje eu até postei Ainda uma não. foto de um movimento que eu fiz lá, né, eu disse: "Larissa, eu quero testar. Eu quero testar, ver se eu consigo isso aqui". E quando a gente consegue, a gente vê, meu Deus do céu, tipo, você vai descobrindo uma força, né, que o É. seu corpo tem, que é muito incrível mesmo. Eh, existe alguma diferença, assim, entre fazer pilates, em um lugar e em outro lugar? Existe um pouco, porque depende muito do instrutor, eu acho também, sabe. Uhum, Eu falo assim, porque eu conheço muitos instrutores, né, então, tipo assim, o que vai influenciar, eu acredito, né, pela minha experiência, os exercícios e a intensidade dos exercícios, né. uhum, Se você se você ficou feliz em ver que você conseguiu fazer uma coisa que para você é uma evolução grande, né, porque talvez desafiou a tua força, o teu equilíbrio, foi sim. porque você trabalhou e desenvolveu força e equilíbrio para isso, né. E a gente Antes, trabalha a né? evolução isso, e a gente trabalha a evolução é justamente assim, a gente começa de forma leve, né, no começo, para ir conhecendo o seu corpo, o seu condicionamento e vai evoluindo os exercícios conforme você vai evoluindo na sua Uhum, força, no seu condicionamento, né. Então, se você trabalhar sempre na mesma intensidade, né, sempre aqueles exercícios mais leves, você não vai conseguir evoluir em relação à força para fazer coisas mais avançadas, porque a gente sabe que o aluno ele gosta de se desafiar, né. sim. Chega com aquela foto: "Quero fazer essa". Aí você: "Tem certeza?". Mas nós vamos tentar. Vamos E se tentar. não der certo, Eu a gente acho vai tirar a foto mesmo assim, para na próxima vez a gente tentar e ver de a novo, né? evolução. É. É. Eu 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 acho cadê o Xuxa, hein? Tá ocupado? Não, que eu ia falar, né, que a questão do pilates, eu tenho uma amiga que é até a esposa do Xuxa, né, ela Hum. começou a fazer pilates, mas faz tempo, né, que tinha faz pilates e tal.
Aí, no outro dia, ela chegava no trabalho, assim, tô toda dolorida. Aí eu dizia assim: "E o que é, mina? Tu tá apanhando nesse pilates, é o que é? Fazendo musculação?" Aí ela disse: "Ei, minha filha, você tá por fora, viu?" E hoje eu vejo que realmente é assim. É. Porque a Larissa passou um exercício pra mim que no outro dia semana passada, no outro dia, o meu abdômen estava dolorido, né. Eu disse: "Menino, o que é isso?" O "Ah, que eu fiz? foi o que eu fiz lá no pilates." Aí eu falei pra ela, né, mas assim, é sinal que Tu e fez uma pergunta pra mim que era o que era o uma frase ou um mito, né, um mito, da é, da profissão, fisioterapia, é. pronto, do pilates, que pilates é só alongamento, que pilates Aham. é só para idoso ou que pilates é só para mulher. Isso é mito total, É 3 mitos verdade, totais. é verdade, é grande mesmo. E aí, agora sim, a gente sabe que muitas pessoas procuram pilates para aliviar a dor, né. Eu, É. pelo menos, quando eu procurei, foi porque eu tenho um abalamento discal, né, Uhum, na lombar. E eu estava tendo muitas crises com isso, que me impedia até mesmo de ir pra academia e tal, porque eu estava sentindo. Eu tive 2 gravidezes, né, e eu sempre ficava com medo também: "Eita, quando a barriga estiver pesando eu vou sofrer e tal". Aí eu sempre adiava. Eu já cheguei até a fazer fisioterapia pélvica lá, né, que era com a aham, Dani, sim. inclusive. Muito bom, resolveu meu problema no momento, ave Maria, eu sou muito grata. Mas assim, tu acha que apesar delas irem pela dor, né, o que que elas descobrem depois que começam? Pronto, ó, eh, além de ser instrutora de pilates, eu também dou curso, né, eu ministro Uhum, curso de pilates. E uma coisa que eu sempre falo nos cursos, normalmente, eu até chuto, 99,9% das pessoas que praticam pilates, se não tem diagnóstico, tem algum sintoma, aham, né, sente alguma dor em alguma região do corpo. É difícil, mas não é impossível, a gente tem aluno assim também. "Ah, eu vou fazer o pilates porque eu quero sair do sedentarismo, né, e eu não me identifico com academia, então eu vou uhum, para o pilates". Eh e chega pessoas dizendo assim: "Ah, eu tô sentindo uma dor aqui, eu vi na internet que o pilates era bom". E realmente descobre que era bom, né. Porque além de reduzir os sintomas porque assim, a gente no pilates a gente trabalha de forma clínica, né. Você tem a sua hérnia de disco, né, e normalmente você sente dor na sua lombar, uhum. mas vai ter um dia que você vai chegar vamos supor, você passou a madrugada acordada com seu filho doente, está com muita dor no pescoço, né, e chegou lá no pilates. A gente não vai olhar para sua hérnia de disco naquele dia, a gente vai Vai olhar olhar para aquela para o seu estado no dia que você está lá, né, no dia de hoje, uhum, vamos dizer assim. Então a gente sempre tem esse olhar clínico, é tratar o paciente como ele está hoje, uhum. né. E normalmente chega, no intuito de tratar o que tem, né, você entra no intuito de tratar a hérnia de disco, reduz os sintomas, começa a fazer fotos aí, né, ó, fotos É a avançadas e evolução. começa a ver a evolução, que além dos sintomas você evolui em questão de força, Sim, né, consciência corporal e consciência tudo mais, corporal, né, exatamente. Qual é a transformação, Jussara, que mais te emociona acompanhar? de algum aluno, né. Eu Sim. sempre cito essa pessoa, que ela Uhum. vai saber quem é. Porque é uma história realmente de vida que sempre que eu falei eu me emocionei, né. Uhum, A gente tem uma aluna lá no pilates que perdeu o marido dela, se eu não me engano tem 5 anos, 4, 5 anos. Eh, e ela fazia pilates com ele em outro estúdio, né, então ela perdeu ele na pandemia, né, na época do covid. uhum. Aí certo dia eu estava lá atendendo, aí ela chegou, vou citar o nome depois. Ela chegou, perguntou se tinha dia e horário disponível no horário das 5 horas e tal, eu falei: "Tem". "Pois eu vou querer tal dia, tal dia e tal dia". "Pronto, e eu já vou deixar pago, mas eu só vendo daqui 2 semanas". Uhum. Aí eu falei: "Não, pois deixa para a senhora trazer o dinheiro daqui 2 semanas, porque senão a senhora já vai chegar devendo aula, né, eu já vou ter que repor as aulas que ela não veio". Aí ela: "Não, mas é porque é um estímulo para eu vir". Uhum. Aí eu falei: "E o nome da senhora?". Ela: Maria Francilene". Aí eu disse: "A senhora prefere Maria ou Francilene?". Aí ela: "Eu prefiro Beta", o pessoal me chama de Beta. Uhum. Aí eu disse: "Pronto". Aí ela começou o jeitinho quieta, calada, né, fazendo os exercícios. E como você falou, lá no pilates a gente não trabalha só o corpo, a gente trabalha a mente, né, Uhum. tanto associada ao exercício como a mente em relação ao psicológico, né, da pessoa, de como ela está
né, de como ela vai ficar após começar o pilates, porque a gente Uhum. cria vínculo lá dentro, né. Sim. Então ela chegou bem quietinha no canto dela, começou a fazer amizade, né, e a partir daí ela começou a ser outra pessoa, né. Ela começou a gostar de ir, a gostar das pessoas. Hoje elas têm uma panelinha, né, que combinam de tomar café da tarde uma na casa da outra, que termina a aula do pilates elas vão tomar café, né. Uhum. E todo ano a gente tem uma confraternização no final do ano, né, que a gente se reúne em algum restaurante ou algum espaço, né, todo mundo que consegue ir, e se confraterniza, né. E na primeira oportunidade que ela pôde ir, ela deu o testemunho dela, né, dizendo que depois que o marido dela morreu, ela a primeira vez que ela voltou a sorrir foi lá no pilates. Meu Né, Deus. então todo mundo se emocionou com isso, né, de ter contribuído para isso, né, que o pilates para ela era realmente uma segunda casa, né, e que a gente criou um vínculo muito forte, Uhum. tanto eu com ela como ela com outras pessoas, né. Então querendo ou não, uma pessoa que chega lá, né, com depressão, que eu já tive outras pessoas com depressão, que você começa a conhecer pessoas, que você começa a criar o vínculo com aquela pessoa, né, a se sentir à vontade de se abrir, de contar o que você sente, né, acontece muito. E é nesse momento que você percebe que você está fazendo um bom trabalho, porque Uhum. você conseguir fazer com que aquela pessoa, né, com um assunto às vezes muito delicado que é como esse, né, de Perder perder os alguém, de né. perder alguém e tudo, e querendo ou não, hoje em dia ela não é sozinha, porque ela tem os pais dela, né, tem, o filho dele que também tem filhas e são as netas, né, dela também, Uhum. que dá esse suporte a ela, e tem a gente lá do Pilates também, que é uma segunda família, né. Então é um momento em que a gente tira para realmente se conhecer e se confraternizar, porque a gente sabe que lá tem pessoas que fazem dia e horário diferente, não se conhecem, né, e que se conhecem às vezes no dia da confraternização, Uhum. né, então é um caso que ficou na minha cabeça, né, de uma pessoa que chegou de um jeito e hoje ela é totalmente E que você diferente. não tratou só ela clinicamente, né. Não, Que o pilates e que o ambiente e vocês e a equipe e os isso, outros alunos, né, também foram essenciais é. para essa mudança dela, né. Uma das coisas que eu sempre falo para as meninas, né, para as instrutoras dos estúdios, é a importância desse acolhimento, de Uhum. fazer com que a pessoa se sinta bem, né, e que ela goste de ir para o pilates, não porque o médico mandou ela ir, Uhum. né, mas que ela sinta prazer em gostar de onde ela tá, das pessoas Uhum. que estão lá com ela, né. E que aquele exercício, né, seja prazeroso, né. Isso. E eu sempre falo também que, eh, vala, fugiu da mente o pensamento, esqueci. Você tá falando do acolhimento, que era importante, que as pessoas gostem de ir, não só vão pela recomendação médica, nem pelo exercício e tal. É, acho que era isso, né. Eu perdi o que eu ia O dizer. feeling. É, Tem nada não, vamos para a próxima, né. Jussara, hoje a Larissa é tua sócia, né, e qual foi o momento, assim, que como foi que começou, né, essa oportunidade, essa sociedade? Porque você já estava com o Supera em andamento, né. isso. Faz quanto tempo que ela tá contigo? A Larissa, no papel, ela ainda não está comigo, né, Aham. mas ela começou comigo agora, tá com uns 2, 3 meses, mais ou menos. Porque foi assim, como eu disse no começo, o Supera começou com outras pessoas, né. Uhum. A partir do momento que eu fui convidada a fazer parte do Supera, mudou 2 pessoas, né, ficou eu, a Dani Gonçalves, a Dani Santiago e o Alan. Aí a Dani precisou sair, né, por problemas familiares na época, o Alan também precisou sair, ficou só eu e a Dani, né. E a Dani, ela é lá do Mato Grosso. Uhum. Eh, a gente começou, eu diria assim que a gente começou a viver em fases diferentes, sabe. A gente não Uhum. estava se conectando no sentido, conseguindo se conectar no sentido do supera, né, os mesmos Uhum. objetivos, vamos dizer assim, né. Aí a gente chegou numa conclusão que para ela seria melhor ela focar nos atendimentos dela, da fisio, inclusive ela estava ainda atendendo com a gente, mas iria sair da sociedade, iria ficar só eu. Uhum. Só que em um certo tempo a Larissa tinha dado indícios que queria, né, entrar na sociedade.
Aí eu cheguei a oferecer a ela, né, perguntar se ela queria fazer parte da sociedade junto comigo, né. A Uhum, Larissa já tá comigo acho que há uns 3 anos, se não for mais, né. Então a Larissa eu sempre falo pra ela, né, que ela foi um anjo que apareceu na minha vida, né. Que ela me ajuda em tudo, tudo, tudo. Então, quando eu chamei ela para a sociedade, eu falando com meu marido, né? Aí ele, mas e aí, como é a relação de vocês? Você é uma relação ótima. A gente se ajuda muito, uhum, né? Quando eu não posso fazer uma coisa, eu peço a ela, ela faz. Quando ela não pode, eu vou lá e faço. E a gente se ajuda, assim, desde sem ela ser da sociedade, né? Em relação ao uhum, estúdio ou em relação à clínica. E quando a gente se conheceu no curso de Pilates. Que ela foi primeiramente ela mandou uma mensagem para mim, com o currículo, para atender lá, né. Aí eu falei para ela: "Mulher, a gente não tem demanda nessa área", que era na área da fisioterapia neurológica, uhum. "mas você pode sim atender com a gente, se aparecer, eu entro em contato contigo". Aí apareceu o curso de pilates, aí ela fez. Eh, no que ela fez esse curso de pilates, quando a outra instrutora foi sair, o Arthur já tinha nascido nessa época, há pouco tempo eu acho. Aí, na primeira pessoa que eu pensei foi ela, que já estava lá no Supera, Uhum. né, e que precisava dessa oportunidade. Então a gente começou a trabalhar juntas e tem dado certo até hoje, né, tanto é que agora a gente expandiu, ela atendia comigo no pilates e agora ela é minha sócia do Instituto Supera, né. E como foi que se deu o crescimento do Supera e do estúdio de pilates? Você falou que tem 5 estúdios, né? Isso. O Supera a gente vem em constante luta, né, porque, eh, é muito profissional envolvido, assim, para a gente atender todas as áreas. Para a gente ganhar visibilidade, né, Uhum, de um empreendimento é difícil também, ainda mais quando a gente tá com o marketing quase parado, né. Hoje em dia, além de atender, de ser mãe, ser esposa, gerenciar os estúdios, eu também faço marketing. Eu que estou fazendo por enquanto, é né. tudo em uma só. É, eu estou fazendo o da clínica e o do movimento, né. Uhum, E a gente está conseguindo ter uma visibilidade muito boa. E como é que a gente conseguiu também? Como eu te falei, a gente está em toda corrida, a gente está lá. entendi. Né, a gente tem parcerias com academias, né, que quando tem algum evento chama a gente para ir lá, do mesmo jeito da corrida, inclusive a gente vai estar na corrida da OAB, a Manu veio aqui, né, Uhum. fazer parte do podcast, ela a gente recebeu uma solicitação nos convidando a participar do evento, e assim a gente vai tentando crescer e ganhar essa visibilidade aos poucos, né. E, em relação ao estúdio, eu costumo dizer assim, que eu acredito que tenha sido pelo um bom trabalho que a gente vinha executando, porque eu nunca trabalhei no marketing do meu primeiro estúdio, nunca. Até o Instagram não tinha quase nada, foi o boca a Uhum. boca que cresceu. Aí a partir daí, como eu falei para ti também que eu dou curso, em um determinado curso, uma menina pediu assim: "Tem coragem de abrir uma sociedade comigo lá em Boa Viagem?" Aí eu falei assim: "Mulher, Boa Viagem, nunca nem fui lá." Né, é muito distante para mim e eu, assim, não tenho muito interesse em sociedade do estúdio, porque a princípio a gente tinha, o pensamento de só ser só eu e meu marido mesmo, né. Aí já teve outra que disse assim: "E se for em Xeramobim, se você abrir eu trabalho", aí já despertou, porque Entendi. Xeramobim é aqui do Bem lado, né. pertinho, né? Aí eu joguei pro meu esposo na época, aí ele falou: "É, pode ser uma boa", né. Então a gente foi, viu que geralmente tinha pouca unidade de estúdio, na época tinha 2 3 eu acho que a gente hoje em dia é o quarto lá, não sei Uhum. direito, mas é mais ou menos por essa faixa. Aí a gente abriu o estúdio lá pra ela trabalhar, mas foi assim, não foi nada também planejado, né, foi algo que foi despertado. Aí abrimos essa unidade, em 2022 eu acho, ou 2021, acho que foi 2022. Não, acho que foi 2020, 21, por aí. Aí abrimos essa unidade. A terceira foi a unidade da Parangaba, lá em Fortaleza. Como é que ela apareceu? Hum. A instrutora do Duque Xeramobim ia casar e ir embora. Meu Deus. Aí eu achei uma para ficar no Xeramobim e como ela ia sem emprego, né,
a gente viu a oportunidade de abrir um lá para ela trabalhar. Seria bom Uhum. para nós e seria bom para Bom ela, pra né, ela. mas também iríamos começar do zero. E ela sempre se predispôs: "Não, vamos começar do zero, assim como a gente começou do Xeramobim e vai dar tudo certo". Uhum. Aí, do nada, o do nada apareceu também o do Mundo Bem, Uhum. né, porque quando eu estava no processo de montar os equipamentos, a gente foi na época que eu paguei o marketing, aí nessa época a gente fez um marketing muito bom, de inauguração, de suspense e tudo. Aí a Suzane hoje que está no estúdio do Mundo Bem, ela foi minha vizinha a vida toda, né, da idade da minha irmã, foram amigas a vida toda, estudaram juntas, a irmã dela também era a gente era praticamente dentro uma da casa da outra, né. Aí ela viu o vídeo do estúdio e falou assim, tipo assim: "Lembre de mim", né, tipo, que ela é fisioterapeuta, fez o curso comigo de pilates, né. Uhum. Só que eu não convidei a Luana para participar do estúdio, foi ela que despertou a o interesse em abrir essa unidade, né, então eu já ia abrir com essa pessoa já para trabalhar, né. Aí o que aconteceu? Um sinal de Deus, um amigo que eu tenho em Fortaleza, tinha uma amiga que estava querendo vender um estúdio de pilates, porque ela ia embora do país, né. Uhum. Aí eu falei: "Não, comprar eu não quero comprar", mas elas que queria vender ou arrendar. Aí eu entrei em contato com ela, só que a princípio fugia muito da realidade, sabe. Aí eu falei que não dava certo, aí passou. Aí depois ela me mandou mensagem de novo, a menina, né, a Suzane. Aí foi onde eu disse assim: "Amor, vou falar de novo com ela, pra ver se a proposta melhora". Aí a gente falou de novo, teve uma reunião e tudo mais, e chegou numa conclusão de que ficava bom. Uhum. Aí deu certo. Aí a inauguração foi junta, na mesma semana, de um e de outro, porque o outro já estava montado, né. Uhum. Então a 4ª unidade é um estúdio que a gente tem arrendado em Fortaleza. E a 5ª unidade foi aqui, que foi, eh, a Gabriele, né, da Nutri, ela já tinha me feito o convite de abrir um estúdio de pilates na Nutri, quando ainda nem era ali perto do Alto São Fran aqui do Hospital das Barrosas, era em algum outro endereço, eu não sei onde era. Aí eu até falei pra ela assim: "Mulher, acho que não dá muito certo, porque já tem muito estúdio, eu já tenho uma unidade aqui". Aí conversamos, aí passou. Aí um certo tempo depois, talvez um ano, ela falou comigo de novo. Aí a gente foi, conversou e disse: "Não, vamos tentar. Se não der, a gente vende, se não der, a gente bota em outro lugar", né, já era a 5ª, então Uhum. todos os outros estava dando certo. Aí a gente foi e abriu na Nutri, na época, né. Fez um ano em abril. Só que a gente teve que sair de lá. Aí hoje a gente funciona na São Rafael, Hum. a 5ª unidade dos estúdios Pilates Que é, Movimente, perto do Das perto Barroso? das Barroso, na Entendi, São Rafael Visão. entendi. Aí praticamente funcionam dentro de outros espaços, né. Uhum. O Movimento do Alto funciona dentro do Deus o Instituto supera. Supera, o Movimento do Xeramobim funciona dentro de uma clínica chamada Ultra Imagem. Uhum. O do Mundo BIM funciona dentro de uma clínica de fisioterapia, que é o Instituto Hábitos. O da Parangaba é um prédio solto, que a gente alugou agora, mas também funcionava dentro de uma clínica. E a daqui da São Rafael, a outra unidade funciona dentro da São Rafael Visão. A gente sempre tenta colocar as unidades dentro de clínicas voltadas a realmente a área da saúde, né, porque Uhum. querendo ou não é um público que nos interessa, né. É verdade. Jussara, tu acha que a maternidade, ela mudou a tua forma de cuidar das pessoas, assim, com o que você faz? Acho que muda. Mesmo assim, involuntariamente, mas muda, né. Hum. Não vou saber dizer em Em detalhes, detalhes. mas tudo muda, eu acho, assim, o A gente nosso passa jeito a de ser, de ver lidar com as pessoas, de tudo. eu não sei você, mas também a ter muita paciência. Ah, ai, muita, viu. Eh, Na tua opinião, o que que um profissional de saúde, ele nunca pode perder? Eu não vou saber dizer, assim, a palavra, mas, a perder essa forma, assim, de sempre, eh, talvez a humildade de entender o lado da pessoa, Uhum, de tentar escutar o lado dela, né, além de ver o problema que ela tá ali me relatando ou tratando. entendi. Ver Porque além, né? isso, ver além, porque
voltando pela minha área de trabalho, né, que hoje a minha principal área de atuação é dentro do pilates, não é nem com a fisioterapia propriamente dita, assim, de consultório, né, Uhum, embora a gente pegue muito caso clínico, no pilates. E a gente acaba tratando lá, né, mas a gente sempre tenta ver ele como um todo, e eu acho que é isso que conecta a pessoa conosco, né, porque ela percebe: "Ah, então ela não quer só o meu dinheiro, né, ela não quer só tratar a minha doença, ela me uhum, quer bem realmente, né, uhum. ela gosta que eu esteja aqui não porque eu estou pagando a mensalidade", a gente sempre tenta mostrar essa atenção com o paciente, né. Tem outra paciente também nossa que ela passou acho que quase um ano sem ir, mas estava lá, todo ano eu mandava feliz aniversário para ela, perguntava como é que ela estava, né, e ela recentemente ela falou, que o marido dela sempre falava: "Amor, volte para o pilates, ó, a atenção que ela dá com você ninguém dá". Ninguém é assim com todo mundo hoje em dia, né. Você se sente bem quando tá lá e tal. Aí ela voltou e relatou recentemente isso, né, de que Uhum. mesmo eu não estando mesmo ela não estando lá, eu ainda demonstrava a atenção com ela que tinha quando ela praticava, né. Aí É ela aquela retornou. aquela coisa, né, que as pessoas elas esquecem até o procedimento que fazem, né, mas É, elas nunca esquecem a forma que elas são tratadas, né. é. Jussara, eu queria fazer uma pergunta, bem diferente, né. Imagine que daqui a muitos anos, alguém diga assim: "A Jussara foi uma fisioterapeuta extraordinária". Isso seria suficiente para você? Demais. Ave Maria, né, uma pessoa pensar só em uma pessoa pensar bem de você já é bom, né, de Uhum, de de certa forma elogiar, de alguma forma, conseguir enxergar o que você vem tentando plantar, né, ainda mais numa frase dessa, né, uma pessoa extraordinária seria um sonho talvez, é né, a pessoa verdade, pensar assim da gente. é verdade. Uma palavra que define o Instituto Supera? Só uma? Ou tem várias, hein? Para mim tem muitas palavras. Acho que como eu vivi o processo, então eu diria superação, né, Uhum, do próprio nome supera, de como ele era antes e como ele é hoje, como ele era visto, como ele é visto hoje, né. Eh, Acredito que acolhimento, né, você que faz uso dos nossos serviços lá, você sabe que não é uma clínica chique, né, a mais uhum. chique, né, do mundo, mas é um ambiente que a gente tenta Acolhedor, né? ser que seja acolhedor, que a pessoa seja bem acolhida e que realmente goste do espaço, ele tendo a maior beleza do mundo ou não, né. Uhum, E eu tenho um apego muito grande com o Supera. É igual a Larissa fala: "Eu não sei o que tem aqui, mas algo me prende aqui", né. Então foi um dos motivos que ela falou, assim, que queria entrar na sociedade, porque ela não sabe o que é que tem lá, mas que algo prende ela lá. Então eu acho que realmente é a vibe, vamos dizer assim, né. uhum. É o acolhimento com as pessoas e com os profissionais que a gente tem lá, né, de deixar mais à vontade, de trabalhar em conjunto, atrás de buscar alguma conquista, alguma coisa a mais, né, além. Uma palavra que define o estúdio Movimente. Realização, porque não era algo que eu imaginava ter. E a partir do primeiro que eu fui abrindo um, 2, 3, 4, 5, para mim foi a maior realização do mundo, assim, Uhum, porque não era algo que eu esperava e que eu queria, mas a partir do momento que eu entrei, eu quis muito. entendi, entendi. E uma palavra que define a Jussara? Sonhadora E determinada, e né? determinada, talvez. É. Talvez não, sim, né? Porque se eu entro no negócio, eu tento fazer ele dar certo, ele dando ou não, mas eu tenho a consciência de que eu dei o meu máximo por ele. Hoje nós conhecemos uma mulher que é muito mais que uma fisioterapeuta, né, uma mulher que escolheu cuidar, que se identificou logo ali, uma mulher determinada, que desde o começo, por mais que seguisse um rumo diferente do que ela havia planejado, mas se determinou em fazer aquilo dali, sonhou em dar certo, né, fazer dar certo, e conseguiu, né. O Supera hoje, como você falou, ele não é visto hoje como ele era antes, e o Movimento também, né, uma realização pessoal sua que você talvez não Sim, pensou nem ter só um e hoje tem 5, né, é é. isso. E muito obrigada, Jussara, pela sua disponibilidade, né, de vir conhecer o nosso estúdio, o nosso programa, né, pessoal. E é isso, obrigada mesmo.
Pronto, eu também gostaria aqui de agradecer o convite novamente, né, de estar participando do meu primeiro podcast. E eu gostaria de tirar um momento a agradecer, ao meu esposo que esteve comigo, assim, em todo o processo, que me incentivou, né, em toda essa trajetória, de vir estudar aqui, de abrir meu primeiro estúdio, né, em sociedade com ele, de entrar na Sociedade do Supera. Agradecer às nossas instrutoras de pilates, né, que eu vou pontuar uma a uma, a Suzane, da unidade do Mundubim, a Luana, da unidade do Xeramobim, a Larissa, né, da unidade que trabalha comigo aqui em Quixadá, do Alto São Francisco, a Naira e a Gessiele, que a Gessiele teve bebê, a Naira está, né, nesse processo dela, estar atendendo aos alunos, né, a Naira e a Gessiele. Eh a Amanda e a Anne, né, que são da unidade da Parangaba. Sem elas, realmente seria muito mais difícil, né, então elas fazem um trabalho com excelência, né, eu não preciso estar lá presente, né, para poder estar resolvendo as coisas, elas são, eh, eu vou dizer que elas são o meu porto seguro do movimento, né, cada uma na sua unidade fazendo seu trabalho com excelência. Então meninas, muito obrigada, né, por todo o trabalho, toda a entrega, com os nossos pacientes. É isso. Parabéns, obrigada. Obrigada.